o servo enfermo. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza. Meus irmãos, a história que lemos conta a história de um capitão de 100. Ele é chamado centurião porque estava sob o seu comando, ou estavam sob o seu comando, 100 soldados. O exército romano era dividido e uma das divisões eram comandadas por um centurião. Esse centurião, ele, quando chegou ali em Israel, ele simpatizou da fé dos judeus. E ele, como Cornélio, outro centurião, havia essa influência, né? Essa pregação por meio, às vezes não muito de palavras, mas uma pregação da fé que convencia as pessoas. Porque às vezes, irmão, o que convence as pessoas a seguir a Jesus, muitas vezes não são as nossas palavras. As nossas palavras têm um significado, elas são um presente de Deus. Se falarmos as palavras do Senhor da forma correta, Deus com certeza nos usará e frutificará aquele que fala a sua palavra. Mas de nada vale falar se a nossa vida não condiz muito com aquilo que falamos. O homem só é conhecido por duas maneiras: por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz. Se nós só falamos, as pessoas nos chamarão. Se nós só falamos e não praticamos, as pessoas nos chamarão de tagarelas, porque a gente fala, mas não faz. Mas se a gente faz e fala o que faz, então nós temos autoridade. Porque Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ensinava com autoridade, não como os fariseus. Porque os fariseus, eles falavam, eles ensinavam, mas eles não praticavam aquilo que eles ensinavam. E eles não tinham autoridade com o povo, porque o povo não respeita a autoridade, o povo não respeita quem não tem autoridade. O povo não respeita. É preciso ter autoridade. E a autoridade está em fazer o que se diz, em ser autêntico, em ter um caráter íntegro diante de Deus e diante dos homens. Então, esse homem, cuja palavra de Deus não dá o nome, diz que o seu servo, o seu criado, o seu empregado adoeceu. Ficou muito doente e ele muito gostava, estimava por aquele empregado. Com certeza, um bom empregado. Com certeza, um bom servo. E a Bíblia diz que ele foi até os anciãos de Israel, observando a situação, foram até Jesus pedir ajuda. E disseram ao Senhor: olha, Senhor, esse homem é digno que o Senhor faça alguma coisa por ele. Esse homem tem uma dignidade. O Senhor deve dar atenção à necessidade desse centurião, ainda que ele seja estrangeiro. Mas esse homem, ele ama a nossa nação. Ama a nossa nação. O centurião foi observado, irmãos, pelos judeus, e deles descobriram que o centurião os amava, os tratava com carinho, os tratava com respeito, e eles alcançaram admiração. Ele alcançou a admiração dos judeus.
E coisa boa, irmãos, é quando a gente ama, porque quando a gente ama, as pessoas nos observam. Quando nós somos cheios de amor, Jesus ele diz assim: e nisto conhecerão, saberão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. É a marca do cristão, do cristianismo, é o amor. João diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, e nunca o viu, e até agora está em trevas. Porque, irmãos, Deus é feito de amor. A Bíblia diz que a substância pela qual Deus é amor. Deus, ele não tem amor. Eu tenho amor, mas Deus não. Deus é amor. Deus é amor, a substância de Deus é amor. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira, Ele amou com todo o seu ser. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama com todo o seu ser, que deu o melhor que Ele tinha por nós, Jesus Cristo. Então esses anciãos agora estão rogando ao Senhor que o Senhor fizesse alguma coisa por esse centurião, porque o centurião tinha alcançado admiração, respeito, por meio do seu amor para com a nação judaica. E eles disseram: olha, Senhor, esse homem não só nos ama, ele não só tem demonstrado o seu amor para conosco, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Entendeu? Ele era um capitão de 100, irmãos, um comandante de 100, amava os judeus e achou por bem investir na construção de uma sinagoga. Isso foi de grande estima. Para quem não entende, era como se fosse um templo desse nessa época, no nosso tempo. Um estrangeiro da legião romana, dos exércitos romanos, construiu uma sinagoga, uma igreja para os judeus, de tanto amor que ele tinha pela nação. Ele amava a nação. Eita, então uma promessa: aquele que ama o povo de Deus é amado por Deus. Aquele que trabalha pelo povo de Deus, Deus trabalha por ele. Jesus disse assim: aquilo que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. E não fiqueis preocupado, porque aquele que der um copo de água fria a um destes meus pequeninos, em verdade vos digo, por ser meus discípulos, não ficará sem recompensa e nem galardão. Tudo que você faz para a obra de Deus, para o povo de Deus, Deus te recompensará. E agora, o homem estava numa situação ruim, usou de misericórdia, e os amigos dele agora foram interceder. Como é bom ter amigos, né, irmãos? Infeliz é o homem que não tem amigos, que não faz amizade com ninguém. Mas feliz é o homem que tem muitos amigos. O sábio Salomão, ele disse: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. E o centurião arrumou uns amigos. O texto está dizendo que ele tinha amigos, que ele dizia: não, você fica aí, porque eu vou lá, fica tranquilo, eu vou resolver a situação. Então a Bíblia diz que ele intercedeu aos anciãos. Os anciãos foram até Jesus. Os anciãos fizeram conhecido a situação dele, e Jesus disse para ele: eu vou lá curar, eu vou curar o servo daquele centurião. Oh, glória! Ele ama a nossa nação, ama. Ele ama o nosso povo, ama o nosso povo. Ele ama a nossa igreja, ama a nossa igreja. Pois eu vou lá ajudar aquele homem que nos ama e que nos ajuda. E a Bíblia diz
Jesus se dispôs, mas tinha um problema. Tinha um problema cultural, tinha um problema religioso. O que era? O centurião era um gentil, e os judeus não entravam na casa dos gentios. Mas Jesus se dispôs a quebrar o protocolo. Eu vou lá. Mas o centurião sabia, ele mesmo sabia. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, irmãos, deu um problema. Porque os judeus da circuncisão foram questionar com Pedro: como tu entraste na casa de um incircunciso? Ele disse: eu só fui lá porque o Espírito Santo mandou eu ir. E quando o Espírito Santo manda ir, igreja, vai, porque ele assina embaixo para dar vitória. Eita maravilha. Tem alguns lugares que os religiosos dizem: eu não vou lá. Mas às vezes o Espírito Santo manda alguém ir lá. Vai lá e prega para aquele povo. Porque eu estou vendo um homem orando, eu estou vendo um homem jejuando, eu estou vendo um homem dando esmola, e esse homem ora todo dia. Cornélio orava todo dia. Cornélio jejuava. Não era crente, mas jejuava. Não era crente, mas orava. Até que Deus disse: esse homem precisa me conhecer. Esse homem precisa conhecer o Salvador, que é meu filho que eu enviei. Aí então desce um anjo, um mensageiro, e fala com Cornélio: Cornélio, tu manda chamar Simão, tu manda chamar o Simão, porque tem sobrenome Jonas, que também na casa de outro Simão chamado Curtidor, na beira do mar. E tu vai lá e manda chamar esse Simão, que Pedro, e quando ele chegar aqui, Cornélio, ele vai dizer palavra pela quais tu te salvarás. E Cornélio mandou chamar a Pedro, e Pedro estava em cima da casa orando antes de almoçar. Teve uma visão e Deus falou com ele. Depois o Espírito Santo falou para ele: Pedro, eu enviei aí uns homens, eles estão chegando. Tu não duvida e tu vai com eles, porque eu os enviei. Eita maravilha. O Espírito Santo ainda envia alguém, glória a Deus. O Espírito Santo ainda envia alguém. Na hora que Ele quer te usar, Ele ainda envia alguém para te ajudar. E a Bíblia diz que Pedro foi questionado, porque eles não podiam entrar, era o problema. Então, e agora o problema, como que se resolve? Jesus está indo para lá. Jesus está indo para a casa do centurião. E quando ele está indo, Jesus está indo para a casa do centurião. Então no versículo 6 diz: e foi com eles, mas quando já estava perto da casa, Jesus estava chegando perto da casa do centurião. Aí o centurião falou assim: ele não pode entrar aqui não. Eu preciso respeitar a tradição deles. Eu preciso honrar a religião deles. Se eu amo o povo dele, se eu amo a nação, também é meu dever respeitar. Ele não pode entrar dentro da minha casa. Os judeus não entravam na casa de gentios. Então ele enviou uns amigos, versículo 6. E o centurião enviou-lhe uns amigos. Ele tinha amigos. Vai lá e diga para ele
que eu não achei dignidade na minha casa por ser gentil, por ser de outra nação, que ele entre aqui dentro da minha casa. Eu não me senti digno, porque eu reaprendi com vocês que vocês não têm por costume entrar na casa de gentil. Então eu quero respeitar isso. Então eu quero pedir que o Senhor não venha na minha casa, não entre na minha casa, porque eu não estou sentindo digno de que o Senhor entre aqui na minha casa, porque eu posso até ofender o povo que eu amo. E a Bíblia diz que ele mandou um recado pelos amigos. Ele disse para o Senhor não entrar na casa dele, mas ele disse que se o Senhor disser daqui mesmo uma palavra, o Senhor não precisa entrar na minha casa, mas daí mesmo de onde o Senhor está, se o Senhor disser uma palavra de bênção, de vitória, de conquista, de cura, de libertação, eu creio que o meu empregado vai sarar. Uma palavra. Isso, irmãos, é fé. Isso é confiança. Diz uma palavra. Jesus não foi lá. Jesus respeitou. Jesus disse eu vou, mas quando ele disse não vem, Jesus falou tá bom, eu respeito. O que é que ele quer? Uma palavra. E depois ele justificou, mandou dizer a Jesus, porque ele cria que só uma palavra de Jesus iria resolver o problema. Ele explicou. Ele disse, porque eu também sou um homem sujeito às autoridades. Eu sou um homem que estou sob a autoridade e eu fui instituído em autoridade. E eu sei o que é autoridade. Se eu disser para o meu soldado que está sob meu comando, faz isso, ele vai lá e faz, porque ele está sob a minha autoridade. Eu tenho autoridade. Foi-me dada autoridade para ser um centurião. Se o soldado não obedecer, ele vai ser punido, ele vai ser disciplinado pelo exército, porque ele tem que obedecer, porque eu tenho autoridade. Isso o centurião falando. E quando eu digo ao meu empregado, ao meu servo que faz isso, ele logo faz, porque eu sou o Senhor dele, eu que pago o salário dele. Eu estou comprando a mão de obra dele, eu estou pagando pela mão de obra dele, e eu tenho direito naquilo que eu estou pagando. Eu digo para ele fazer, e ele faz. Então da mesma forma, Senhor, se tu disser uma palavra, eu creio que essa doença, essa enfermidade vai sair, porque eu sei que o Senhor tem autoridade sobre os espíritos. Eu já ouvi falar, eu já vi contar as histórias que o Senhor expulsa demônios, que o Senhor cura os doentes, e eu sei que se o Senhor falar da onde o Senhor está, o meu servo vai ficar curado, porque eu creio que a tua palavra tem poder para repreender toda sorte de doença e de enfermidades. Jesus parou com aquilo. Ele diz, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. A minha nação é a nação da fé. A minha nação é a nação da fé. Se vocês ouviram, chamou o pessoal que estava seguindo ele, vocês ouviram, vocês atentaram, entenderam, porque tem pessoas que ouvem, mas não entendem. Por isso a Bíblia diz que Deus é quem abre os olhos do nosso entendimento. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. É como aquele eunuco que está com o livro aberto no profeta Isaías, lendo a palavra, mas não entende. Aí Jesus disse, vocês entenderam o que esse homem disse?
Eu não achei em Israel um homem com tanta fé. Irmãos, o que manda é a fé. Eu não sei o tamanho da tua fé, eu não sei como tu estás lidando com a tua fé, mas eu tenho que te dizer que o justo viverá da fé, e a única resposta que Deus dá ao seu povo é por meio da sua fé. É a tua fé que vai falar diante de Deus. Não é a inteligência, não é o nível cultural, não é o nível intelectual. É bom, todas essas coisas são necessárias, mas Deus é espírito, e a linguagem espiritual é a linguagem da fé. E é somente pela fé que Deus vai responder. A Bíblia mesma é um livro de fé, não é um livro de lógica. Se você ler a Bíblia e procurar lógica nela, primeiro, já está, até o pessoal que fez a Bíblia, não fez, nem em ordem cronológica colocou. Está tudo fora da linhagem do tempo, da cronologia. Mas se você ler a Bíblia de um lado, de outro, você vai ver que a doutrina se encaixa. Porque não precisa da lógica, irmão, precisa da fé para crer. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso fez dele um justo perante a presença de Deus. É a tua fé que faz você reinar neste mundo espiritual e físico, porque a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. E foi isso que o centurião viu. O centurião ele saiu do mundo físico e ele entrou no mundo espiritual. Não sei como ele fez isso, mas ele fez. Ele entrou no mundo espiritual e viu em Jesus uma autoridade sobre as enfermidades. Porque quando a gente olha pelos olhos físicos, a gente vê a medicina, vê os bons médicos, e graças a Deus por eles. Mas eles têm o recurso limitado. Eles podem ir até um... Quem dá a última palavra não é o médico, quem dá a última palavra é Deus. O médico diz até onde ele pode ir, mas Deus pode ir além da medicina. Os homens podem ir até certo, mas Deus pode. Na agenda de Deus vai chegar a tua providência, mesmo que a circunstância ao teu redor diga que não, mesmo que o vento sobe o contrário dizendo que não, Deus diz sim, rapaz, crê, adora, glorifica, serve, porque na hora certa a promessa vai chegar. Quando você não pensa, acontece. Nós não fomos chamados para viver apreensivo. Andar em apreensividade é incredulidade. Ó, pastor, não posso ficar apreensivo. Pode, mas você adoece com isso. Deus não quer ver doente. E quem confia dorme. O apóstolo Pedro ia morrer no outro dia. Ele ia morrer no outro dia. Já tinham matado Tiago. Disse: amanhã você, Pedro. E colocou ele no meio de quatro quaternos de soldados. 16 soldados. Botou a algema na mão de Pedro, e a algema na mão do soldado aqui, ó. A algema na mão de Pedro e outra na mão do soldado. Aqui do lado, outra algema na mão de Pedro e outra na mão do soldado. E Pedro deitou, disse: rapaz, eu vou é dormir. Irmão, quem aqui tem uma promessa de Deus? Quem tem uma promessa de Deus? Quem tem? Já chegou ou você está esperando? Está esperando? Hã? Pedro tinha uma promessa. Qual era a promessa, pastor? A promessa que Jesus tinha dito para ele: Pedro, agora tu te cinge e vai para onde tu quer. Tu é meio afoito mesmo, meio ousado, meio destemido, não tem quem te segura mesmo. Mas vai chegar um dia que alguém vai te cingir e vai te levar para onde você não quer ir. Sabe o que é isso aí? Isso é uma promessa. Você sabe o que Pedro fez quando estava lá com as algemas na mão do soldado e deitado? Sabe o que ele pensou? Ei, eu não posso morrer não, rapaz. Jesus falou para mim que eu vou ficar velho.
Jesus falou para mim que eu vou ficar velho, eu não posso morrer agora, eu não vou nem me preocupar com esse soldado, rapaz. Eu vou dormir, porque aquele que tem fé descansa e dorme em paz o sono do justo. Está caindo tudo ao teu redor, descansa, irmão. A situação está difícil, descansa, igreja. Tudo está dando errado, descansa, igreja. Tu tem uma promessa e Deus vai cumprir a promessa. Se tu crer na promessa, Deus vai realizar a tua promessa, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Se coloque de pé, creia na promessa. Orabaia candarabás. Eita, labaia candarabás. Você tem uma promessa, e quem tem uma promessa tem uma garantia. E eu quero que você coloque. Se você quiser vir aqui, se não quiser, fique aí mesmo, mas nós vamos orar. O pastor está chamando para vir à frente. Se tiver doente, ainda vai receber a unção com óleo. Se você quer vir aqui, sai do seu lugar, vem aqui. Você que tem promessa e está passando luta, prova, vem aqui na frente, que os obreiros vão orar por você. Sai aí, irmão, vem aqui na frente, você que tem uma promessa, ligeiro, para nós ganhar tempo. Glória a Deus, uma benção dessa não acontece todo dia. Deus está te dando oportunidades. Glória a Deus, dê um passo de fé. No mundo espiritual é assim. Glória a Deus, vem com fé, não duvida não. A Bíblia diz, irmão, que a direção de Deus é perfeita. Glória a Deus, venha com fé. O teu Deus vê a tua fé. Glória a Deus, Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para abrir porta para você, Ele está aqui para cumprir aquela promessa que Ele tem na tua vida. Aquilo que você ouviu da parte do Senhor, não cumpriu ainda. Você pode estar questionando: meu Deus, por que não cumpriu ainda a promessa? Vai cumprir, meu irmão, creia. Venha buscar a presença de Deus, venha buscar pela fé a tua promessa. E o Senhor ministrou a cura na vida do servo do centurião. E nós oramos aqui por esta noite pelos teus filhos, que o Senhor também abra os céus, porque nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é dono de todo poder. É o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que faz milagres, ó Pai. Por isso eu oro para que portas sejam abertas, promessas sejam cumpridas, ó Pai, no teu tempo, na tua hora, na tua agenda, Pai.